percebido que eu estou passando várias alterações, tentando fazer várias alterações para que a gente consiga começar o nosso horário padrão e com a quantidade de alunos padrão também. Então, vamos começar hoje. Hoje a gente vai comentar um pouquinho, acho que chegamos naquele ponto tão importante, que é quando você já tem uma base de conhecimento bem interessante, mas agora estão começando a ter um inimigo em comum, que é o tempo, né? Vocês estão começando a ficar um pouco mais ocupados, tentando produzir pelo menos uma redação por semana. Acho que hoje em dia vocês não produzem mais duas por semana, é muito tempo, mas quem está produzindo, meus parabéns. Mesmo assim, a gente sabe que a prova do Enem, né? Só vamos recapitular a importância dessa aula. A prova do Enem, ela é categoricamente dividida em 4 horas e meia no primeiro dia e 5, não, no segundo dia, né? Na verdade, hoje em dia é assim. Na minha época era o contrário, mas vamos lá. E 5 horas e meia o primeiro dia. O que difere de um dia para o outro, visto que os dois têm duas provas de 90 questões, é a redação, né? Então, 90 questões mais redação e aqui basicamente 90 questões. Então, em tese, gente, o Enem coloca pra gente que o tempo estipulado para a redação é 1 hora. Você tem que produzir a redação em 1 hora, transcrever a redação em 1 hora. Na minha época, esse tempo era muito discutido, sabe? Qual é o correto? O que se deve fazer? E eu espero que isso prossiga com vocês. Eu sinto que hoje foi um hábito que se perdeu. Os estudantes, eles querem muito se preparar em relação a conteúdo, a quantidade de questões, muitas vezes, o que é muito positivo, mas esquecem que o Enem é um simulado completamente diferente de outros vestibulares e que a gente também tem que manejar muito bem o nosso tempo, tá? Não adianta estar estudando todos os assuntos do Enem, saber tudo, seu crânio, se você chega e não consegue fazer as questões em 3 minutos, né? Lembrar que as questões são bem longas, então você vai ter que ter o tempo de leitura, o tempo de interpretação. Lembrar que esse padrão de 3 minutos não se repete, tem questões que são muito maiores, outras questões que são muito menores. E chegar no final da prova, chutar 20 questões, sabe? Você perdeu talvez um ano por questão de má administração de tempo. Então agora vocês começam a correr atrás do tempo de fato, começam a entender que o Enem é uma maratona, tá? E como toda maratona, como toda prova digamos, esportista, você deve começar a manejar situações reais. Então a primeira dica, de fato, aqui de cara, que eu posso dar para vocês é: façam simulados, tá? Eu sempre dou essa dica para vocês. Separe o seu calendário. Você vai ter aí 4 semanas por mês, né? Na primeira semana, faça a primeira prova. Baixa aí agora Enem PPL. Vocês podem pesquisar, é bem fácil de achar. Vamos lá, rapidinho. Só pra gente fazer um pequeno comentário rápido. Então, você vem aqui, Enem PPL. PPL por quê? Porque você não vai querer fazer a mesma prova que você um dia já fez. Para quem já fez vários vestibulares. Vocês costumam fazer Enem desde o primeiro ano do ensino médio. Então, vai lá no Enem PPL provas. Vai baixar uma prova Enem PPL. Tá? Tem aqui as provas e os gabaritos. Você baixa uma prova Enem PPL, executa a prova. Tá aqui, ó, as provas bonitinhas. Vamos baixar a primeira prova que aparece pra gente. Essa aula também vai comentar um pouco sobre isso. Então, pega a primeira prova, o primeiro dia. Vamos conferir se é o primeiro dia da gente mesmo. Ó, linguagens e ciências humanas. Deixa eu abrir ali com o nosso modificador. Então, vamos lá. Linguagens e ciências humanas. Realmente é o nosso dia. Nosso primeiro dia, né? Tem algumas provas mais antigas, que talvez vocês não saibam. Lá em 2017 mudou um pouquinho. Antes de 2017, era ciências humanas e ciências da natureza num dia, no outro dia era linguagens, matemática e redação, tá? E lembrando que era a cada final de semana, então você fazia um no domingo e o outro no outro domingo. Agora não, né? Tudo junto e vocês fazem as humanas e as exatas no mesmo dia, lembrando que no dia das humanas também vai ter redação. Então mudou um pouquinho as questões, né? Mas aí conferiu a prova. Então a primeira dica que vai para saber manejar o tempo de redação, você também tem que saber manejar o tempo de prova, tá? Então, primeira dica, vocês aprenderem. Pegou a redação do Enem. Vamos pular a parte de linguagens porque foge um pouquinho ao comum. Mas vamos lá, pegou a prova do Enem. Qual é a primeira coisa que o estudante padrão, nota 1000, aluno de medicina, aluno de
de engenharia, de direito, quem quer os grandes cursos ou quem quer passar no seu curso sem aperto, sem aperreio, o que é que vai fazer? Olha as questões. Essa questão aqui, vocês consideram fácil ou difícil? Podem falar aí no chat. Pode chutar. Bianca, eu acho que é fácil. Bianca, eu acho que é difícil. O que é que vocês acham? Essa questão 9. Vitória falou fácil. E aí, todo mundo concorda com Vitória? Regina falou fácil também. Eu concordo. Eu acho que é uma questão fácil. Motivos. Bem, os motivos a gente olha, a primeira coisa, eu gosto de olhar a fonte, mas a primeira coisa mesmo, de fato, que dita a regra, é você olhar aqui, ó. As alternativas são curtas. Se as alternativas são curtas, você não vai se perder enquanto lê as alternativas. É diferente dessa questão aqui, por exemplo, ó, que as alternativas são mais longuinhas, você pode acabar se perdendo. Essa aqui, ó, são mais longas. Então, primeira coisa, lê as alternativas. São curtas, talvez a questão seja fácil. O segundo indicativo que a questão é fácil é você olhar o tamanho do enunciado. Olha o enunciado, sempre veja o enunciado. Esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro porque, olha, você já tem uma entrega. Se ainda ficar na dúvida, olha a fonte, folclore nacional. Então, aqui é uma questão que retrata um tema comum. Quando vocês encararem a prova do Enem, vocês têm que olhar essa prova aqui e circular quais são as fáceis e as difíceis, separar. Tá? Ó, essa aqui me parece fácil. As alternativas são fáceis, o texto é curto, então fácil. Isso aqui me parece um pouquinho mais difícil. O texto é grande, vamos olhar a fonte. Hospício é Deus. Hospital psiquiátrico talvez seja um pouco difícil. Essa aqui é imagem. Toda questão de imagem é questão fácil, praticamente. Questão de imagem, alternativa fácil. Essa aqui, eu já tinha visto, fácil. Essa aqui o texto é muito longo. Acho que essa aqui você não consideraria fácil, não. Essa aqui é imagem, então é fácil. E aí você vai, primeira coisa da prova, gasta uns 3 minutinhos separando tudo, o que é fácil e o que é difícil, tá? Depois que você fizer isso, você tem que saber que você tem que acertar as fáceis, tá? Falando sobre como otimizar o tempo de redação, a gente ainda está falando sobre a prova, né? Como a gente falou, tem que saber equilibrar tudo. Então, lembrar que o TRI, né, a teoria de resposta ao item, ela diz pra gente que se um aluno acerta uma fácil e erra uma difícil, ele vai tirar uma nota 60 naquela questão. Se o mesmo aluno acerta a fácil e a difícil, na questão fácil, considerando a pontuação da questão fácil, ele vai tirar uma nota 80. E considerando que ele errou a fácil e acertou a difícil, a pontuação somatória vai ser inferior à primeira. O TRI, ele quer saber se você está chutando ou não a prova. Então, ele quer saber se você consegue acertar as fáceis. E se você acertar as fáceis, ele vai bombar a sua nota lá para cima. Tem gente que, Bianca, eu acertei 33 questões em linguagens e tirei 600. Como? Você errou provavelmente algumas fáceis, chutou algumas questões. Tem alunos que com essa mesma quantidade de questão, a nota vai para casa dos 700, mesmo em linguagens, que é uma competência mais baixa, né? E isso. Aí é essa sacada que a gente tem que ter. Entendeu? Como o Vi falou agora, a gente tem que acertar as fáceis. E para acertar as fáceis, eu preciso saber quais são as questões fáceis, tá bom? Falando sobre redação, aí, Bianca, tu falou tudo isso, onde é que se encaixa a redação nesse ponto? Como a gente tinha conversado, vocês vão ter 5 horas e meia. O Enem estipula que são 1 hora para redação e 4 horas e meia, tá? Que aí daria 270 minutos. 270 minutos para 90 questões. Vocês vão ter, em média, aí 3 minutos por questão. Então, se você separar as fáceis e as difíceis, agora entra o bloco de redação. Bianca, quando é a hora correta de fazer a prova da redação do Enem? A dica dos estudantes mais experientes é que, basicamente, você não pode começar fazendo a prova de redação e não pode terminar fazendo a prova de redação. Não é algo tão simples. A resposta mais correta para isso, e é o que a gente costuma aplicar, o que a gente vem vendo nos estudantes que conseguem passar nos grandes cursos, mais difíceis, grandes não, difíceis, é o padrão de comportamento de dançar com a prova. Quando você separa as questões fáceis das questões difíceis, você consegue mensurar o seu nível de estresse. Pensem comigo. Se eu separei aqui as questões fáceis, vamos pensar juntos, todos, tá bom? Se eu separei as questões fáceis, vamos lá, essa aqui é fácil, essa aqui é fácil, essa aqui é fácil, essa aqui é difícil, né? Beleza.
Então, me baseando nessa questão de separei as questões fáceis das questões difíceis, agora chega o momento de estresse do estudante. O estudante chega e vai fazendo as questões fáceis, vai fazendo as questões fáceis, pula as difíceis. Você acabou de começar a prova. Por onde é que você vai começar? Provavelmente você deve começar bem ansioso a prova do Enem, então você vai começar pelas questões fáceis de uma matéria que você gosta. Vocês concordam comigo? Você vai tentar se acalmar, senão você vai errar a questão besta. Então, digamos, aquele aluno padrão, linguagens é confortável, ciências humanas também, mas mais ou menos, e temos a redação. Então, o padrão de comportamento que a gente vem vendo é assim. O aluno começa com as questões fáceis de linguagens. Ele começa a se acalmar, percebe que está calmo, mas as questões são muito fáceis, começa a dar aquela ansiedade de, meu Deus, e agora? Calma. Você já leu algumas questõezinhas, certo? Você já separou quem são as fáceis e as difíceis. Inclusive, essa dica que o Júlio deu, eu vou comentar daqui a pouco. Essa dica aí é muito boa, Júlio. Então, você separou as fáceis das difíceis. Começou pelas fáceis, se acalmou, respirou. Sempre que vocês fizerem uma questão, essa aí é uma dica, marquem na mão, tá? Fez uma questão? Marca na mão. Então, vamos lá. O aluno fez 10 questões. Marcou na mão 10 questões. Ele fez 10 questões, ele olhou no relógio, o cara não arrancou ainda, não passou uns 30 minutos. Opa, estou com tempo. Tá tudo certo, tudo caminhando perfeitamente. Vou agora começar a introdução da redação, tá? Até porque, gente, vocês já devem ter percebido, quem já fez Enem aqui, que quando você lê algumas. Quando você vai lendo algumas questões, você vai tendo algumas ideias. Primeira coisa que vocês vão fazer, obviamente, quando você pega a redação, é olhar o tema. Primeira coisa, você vai lá dar uma bisolhada no tema, todo mundo faz isso. Então, depois de fazer a bisolhada no tema, você vai começando a encaixetar algumas ideias. Enquanto você vai fazendo algumas questões, você já vai pensando, opa, posso colocar essa tese, posso... Foca agora em fazer a introdução da redação. Fez a introdução da redação, com certeza você está irritado. Vá fazer agora as fáceis de humanas, tá? Fez as fáceis de humanas, acalmou, fez mais ali umas 10 questões, volta para a redação. E o aluno vai intercalando fáceis, difíceis e partes da redação. Logo, não é cabível nem começar fazendo com a redação, porque você vai estar com um nível de ansiedade muito alto e vai acabar escrevendo besteira, ou errando demais, rasurando demais, perdendo muito tempo. Já vi aluno que falou assim, Bianca, acho que eu me lasquei, Bianca. Aluno maravilhoso, assim, aluno que merecia passar e que merece e continua tentando até hoje. Bianca, fiz a redação, só que eu gastei 2 horas e meia na redação. O aluno até era aluno do MDM do ano passado. 2 horas e meia na redação, chutei tudo de linguagens. Ela tirou 960 em redação e não passou no curso que ela queria, medicina. E agora ela está reaprendendo a fazer a prova. Então, mais um ano, com certeza que não era merecido, porque era um aluno que tinha muito conhecimento, mas que por não ter equilibrado bem o seu tempo, precisou chutar 20 questões de humanas, caiu a nota dela. Então, vai intercalando. Fáceis de humanas, introdução. Difíceis de humanas, desenvolvimento. E fáceis e difíceis, e fáceis e difíceis. Mas para você conseguir não deixar a redação por último, não sair. Eu já vi gente que deixa por último também. O corretor lá puxando a folha de redação do aluno. Eu também trabalho com o Enem. Eu trabalho durante a aplicação do Enem. E a gente vê o corretor puxando a folha de redação do aluno e o aluno ainda passando a limpo. Então o aluno vai e deixa a conclusão faltando, a conclusão que vale a competência inteira. Então não deixa ela nem por último, nem por começo. Provavelmente nessa história de intercalar entre fácil e difícil, você vai pegar o embalo da redação e vai acabar fazendo tudo de uma vez. Mas agora você vai ter um ritmo, você vai ter um embalo, você não vai ficar parado. Ai meu Deus, e agora? Fudeu, o que é que eu faço primeiro, o que é que eu faço depois? Tenta ir intercalando entre as fáceis e difíceis. Está estressado? Vai fazer as fáceis. Tá muito estressado? Fez muito difícil? Acha que errou muito? Vai no banheiro, bebe uma água, faz o xixi, conversa com a tiazinha lá do banheiro. Volta, difícil. Então vai intercalando o seu nível de estresse. Difícil para calma, para se acalmar. Eita, difícil para se estressar, fácil para se acalmar. Se estressou demais, come alguma coisa, bebe uma água, vai no banheiro. Vi um aluno também que falou que bebeu, levou Coca-Cola. Os alunos assim, estreantes, né? A gente já conhece aluno estreante quando ele leva uma sacola de Ruffles. Aí você já sabe, aluno estreante, primeira vez que está fazendo Enem na vida dele. Aí o aluno leva 300 água, guaraná, chiclete, biscoito. Parece que tá indo pra uma Open, tá ligado?
Parece que tá indo. Você sabe, ó, a gente que é aplicador de prova já sabe. A gente olha assim, ó, a primeira vez. Esse aí todo mundo sabe. Aí o aluno chega com tudo, animado, assim, ai, fiz a feira ontem, gastei todo o dinheiro de mãe no crédito. E aí ele come, se empanturra. Quando a gente come, tudo bem comer um chocolate. Tem uma diarreia no meio da prova, fica preso 10 minutos no banheiro. Ou então não, então leva uma Coca-Cola de 2 litros. Já vi aluno, aplicação de Enem lá em Jaboatão, Coca-Cola de 2 litros. Pá, botou em cima da mesa, tirou, né, a tarraxa lá, que não pode com a tarraxa. Foi no banheiro a cada 5 minutos. Além da Coca-Cola ter feito ele fazer muito xixi, ele ficou com sede. Aí ele trouxe mais uma garrafa gigantesca de água. Ele só foi no banheiro. A única coisa que ele fez no Enem inteiro foi ir no banheiro. Então não é um aluno que tá. Às vezes, de conteúdo, o aluno não está despreparado. Mas ele está despreparado de vivência de Enem. Então, saibam, primeiramente, a primeira pergunta que a gente tem que falar dessa aula sobre como otimizar esse tempo é quando fazer a prova. Nem no começo, nem no final, tá? Ali no meio, vai intercalando, vai relaxando. Às vezes você vai lendo as questões, vai tendo uns insights assim interessantes. E aí, quando você sentir, você vai sentir. A hora que embala, embalou. Mas pelo menos você está produzindo 100% do tempo. Que não pode ficar naquela monotonia, parado ali. Também não pode começar de cara a fazer a redação porque você vai acabar no final. Eita, olha, essa questão aqui falando exatamente sobre isso. Sempre tem. Todo ano tem uma, duas, três questões com até dados estatísticos. Já vi aluno me perguntando, Bianca, eu usei um dado estatístico de uma questão. Pode? Pode, viu, gente? Pode. O corretor, nós corretores não sabemos das questões, as questões são independentes. Entendeu? Agora a gente vai perceber. Vamos lá, o primeiro aluno que o corretor perceber, massa. O segundo, o terceiro, aí vai começar a ficar batido. Mas isso não faz com que o corretor tenha que desconsiderar. E comumente veio uma questão com dado estatístico lá na área de humanas, com algo que possa ser utilizado dentro da redação. Para vocês respirarem. Exato. E assim, não só esses dados diretos, mas os dados indiretos. Você vai tendo uns insights, assim, aí fala de um filósofo, você lembra, poxa, esse filósofo aqui entrar na minha redação. Fala de um movimento, e aí quando você vai intercalando, vai lendo a prova, esse hábito de separar as questões fáceis e difíceis logo no começo da prova, também faz com que você vá tendo alguns insights, sabe? Você vai dando uma encarada ali nas questões, de qualquer maneira, você também tá lendo, e aí você vai tendo algumas ideias, sabe? Então fica a dica aí qual é o melhor momento. Esse é o melhor momento, tá bom? Como eu estava falando também para vocês saberem se preparar para esse momento, gente, não deixe para fazer simulado só quando o MDM fizer ou fazer simulado apenas esperar o dia para ser o dia, tá? Um atleta de grande rendimento, ele vai simular todos os dias da sua prova. Então, como é que eu indico a vocês? Um simulado por mês. Estamos agora em setembro, praticamente. Você vai ter setembro, outubro, dois simulados antes da prova, ó, tá tranquilo. Então, como é que vocês deveriam proceder? Na primeira semana, você faz o primeiro dia do Enem, tá? Pega o Enem PPL, como eu tinha mostrado, baixa. Pega o tema semanal que eu passo para vocês, eu passo o tema semanal para vocês com esse ímpeto. Pega o tema semanal, não olhem o tema semanal. Pega o tema semanal, vá fazer, manda o tema para correção do MDM e pega a folha e faz o simulado. Senta a bunda na cadeira, solta o celular, solta tudo, se possível, imprime esse simulado de Enem. Para quem não puder, claro, use o celular, mas coloca naquele modo foco que tem agora, modo foco interessantíssimo. E vá fazendo, coloca só o cronômetro, libera só o cronômetro e o leitor de PDF. Fica lá. 5 horas e meia, cronometre o seu tempo. Se possível, pega uma folha à parte, vai cronometrando, ó. Tocou 1 hora de simulado, 1 hora. Deixa eu parar aqui, para cronômetro, para tudo. Fiz quantas questões? Em 1 hora, o ideal é você ter feito ou a redação inteira ou 30 questões. É isso? Não, 20 questões. 20 questões. Então, opa, consegui fazer 20 questões ou não? Bati 17, tem que ser mais rápida. E você vai cronometrando o seu tempo, vai se avaliando como um atleta, sabe? No segundo dia, faça o segundo dia do Enem PPL. E com certeza você vai corrigir. Esse processo de correção, eu queria fazer um adendo a vocês aqui, porque esse processo de correção ele tem que ser um processo bem minucioso. Deixa eu explicar para vocês. Quando você fizer a sua correção, você já pode, com a sua correção, simular a nota do seu Enem, tá? Você mesmo pode fazer isso. Como é que você vai fazer?
Então, vamos lá. Você acertou 30 questões em linguagens, acertou 23 em matemática, acertou em humanas 28 e em natureza 27. Pronto. Bianca, e como é que esse número vai virar aquelas notinhas bonitinhas para eu simular a minha prova? Você vai procurar aqui, média por prova do Enem PPL que você conseguir, tá? Se a gente baixou agora o Enem PPL 2019, vamos dar uma olhadinha para ver se a gente encontra. E tem imagem, gente. Vocês vão em imagem. Não achamos. Então, vamos média por prova normal mesmo, tá? Média por prova. Ai, meu Deus. Cadê? Média por prova, por questão. Deixa eu ver se vai agora. Faz muito tempo que eu não faço isso. Vou procurar e vou mandar o resultado para vocês. Mas, basicamente, existem alguns... Deixa eu ver se eu acho, calma. Média por questão, provas, Enem. Tem uns gráficos tão bonitinhos, eu queria achar pra vocês. Quando eu fazia simulado, eu achava facinho. Talvez é porque eu tô agora gravando, mas outro dia eu mostro a vocês. Cadê? Aqui, talvez seja esse, não sei. Bem, tem uma imagem do MEC mesmo, tá? Eu vou procurar e vou mandar pra vocês, mostrando os gráficozinhos bonitinhos e quanto dá cada nota, tá? Então, eu vou procurar pra ver se eu acho pra vocês e mando. Também tem essas aqui que costumam fazer, mas eu não confio muito não. Você pode fazer também. Ah, vai, 30 questões. Médio. Que macho chato. Não diz não. Depois vocês botam aqui e vocês veem. Ele costuma medir a média de vocês, fazer uma médiazinha baseada em quanto você vai fazer. Eu vou tentar procurar o site que eu usava, que é muito bom. Você consegue achar mais ou menos quanto a nota daria em média. Então você faz uma média lá, vai, 630, aqui 680, aqui 700, aqui 700. Então você já consegue fazer a média. Pega a nota que teu corretor de redação mandou e já aplica para ver o que é que você está precisando melhorar. Já tenta focar em fazer mais questões de alguma área. Eu acho muito válido essa prática, tá? Aí isso você provavelmente vai fazer no final do segundo dia. No final do terceiro e quarto dia, para que sobra um terceiro e um quarto final de semana, Bianca, no mês? Você vai pegar as questões que você errou e vai criar uma lista, tá? Pega uma lista, aí avalia questões que eu errei de humanas, de ciências humanas. Então, eu errei Revolução Industrial. Poxa, mas eu já estudei Revolução Industrial, então coloca aqui na lista. Eu errei também é, helenismo, né? Lá em filosofia helenística. Pronto. No terceiro e quarto final de semana, depois de criar essa lista, provavelmente você vai acabar criando essa lista no segundo dia, que a gente fica ansioso, né? No terceiro e quarto dia, você vai reestudar esses assuntos que você já viu e errou. E os assuntos que você ainda não viu, que ainda vão ser vistos pelo pré-vestibular de vocês, já deixa separado para quando ele chegar, você reforçar ele com um pouquinho mais de atenção. Afinal, em tese, vocês estão no terceiro ano ou já concluíram o ensino médio. Se errar aquela questão, vocês já passaram por ela em algum momento da vida e desconhecem, tem uma falha no conhecimento, precisa focar melhor. E aí você no terceiro e quarto final de semana reserva as mesmas 5/6 horas que você reservou nos outros dias para reestudar esses assuntos, né? E conseguir dinamizar os seus pontos. Afinal, se você fez um simulado e um simulado aleatório conseguiu descobrir quais são as questões que você errou, provavelmente essas questões vão aparecer de novo no seu Enem e é válido você revisar, tá? É diferente de você revisar matrizes. Meu Deus, gente, matrizes caiu uma vez no Enem, ano retrasado, e caiu no passado uma vez também, uma questão. Então você não vai estudar matrizes afinco, sabe? É diferente de geometria espacial. Todo ano cai, todo ano você vai ver. Se você errar a questão, você vai tentar focar nisso, tá bom? Vai tentar reestudar esse assunto. Todo ano, geometria do cubo, volume do cubo não, da circunferência. Volume da circunferência todo santo ano cai. Volume do cubo também. Mas todo ano santo cai. Se você fez um simulado e conseguiu errar, vá reestudar. Vale a pena. Tá bom? Então, já falamos sobre o primeiro aspecto, né? A primeira dica, que é essa questão, tempo e ordem das provas. A gente conversou sobre a ordem da execução das redações, a importância das reais simulações e a preparação para o mindset. Então, preparem o mindset de vocês. Quando vocês forem fazer esses simulados, toma um banho, reserva um espaço na sua casa, se você tiver um espaço para ser reservado, reserve, tá? Reserve a sala. Gente, ó, ninguém tá na sala que eu tô fazendo simulado.
Se não tiver, isso é muito comum. Você pode ir para algumas bibliotecas. A Biblioteca do Recife está aberta, por exemplo, tá? Para quem não tem essa possibilidade, tenta fazer em alguma escola, vai em alguma escola que as bibliotecas estão abertas, as bibliotecas estaduais. Mas, de fato, saia do seu local comum de estudo. Imagine que aquele é um simulado, coloque a hora para você chegar lá em ponto. Eu costumava fazer os meus na Católica. Eu lembro que dia de sábado era horrível, porque só funcionava 4 horas a biblioteca, das 8 às 12. Aí eu sempre tentava fazer no sábado, mas não encaixava. Aí eu trocava para segunda, era um inferno. Porque eu sempre faltava toda vez a aula do pré-veste para fazer. Tu ia falar alguma coisa, Vitória? Ah, tá bom. Achei que tinha interrompido, desculpa. Tudo bem. Então, dica 2. Vamos conversar um pouquinho agora de fato sobre redação, como ainda otimizar esse tempo, tá? Dica 2 pra gente é planejamento, tá? Vocês precisam ter um planejamento antes de começar a prova, e isso vocês já aprenderam, já devem ter se ligado. É importante que antes de começar a redação, pelo menos a cascata básica da redação esteja pronta. Tese, fechamento, solução, tá? Então, comecei agora, redação. O tema de 2021, olha, quem sabe, obesidade infantil no Brasil. Desculpa, gente. Foi meu gato. Então, tema 2021, obesidade infantil no Brasil. Vamos lá. Então, primeira coisa que você vai pensar, teses. Primeira coisa, tá? Minha tese 1 vai ser a geração, o conflito de gerações, né? A geração atual, como ela é tecnológica e pá, esse é um assunto bem óbvio para a gente conversar. Segunda tese, eu vou acabar comentando sobre a Covid, sobre como a Covid inviabiliza as práticas de atividade física para essa geração que está agora vindo de 2, 3 anos sem pandemia, que está se tornando criança ou adolescente trancado dentro de casa. Ou a massa, você escolheu suas teses, pense pelo menos no grande problema disso. Qual é o grande problema dessa tese aqui que a gente conversou agora, por exemplo? O grande problema dessa galera na Covid é que a gente não consegue conhecer o perfil psicológico dessas pessoas e como a obesidade acaba afetando-as. Então, vamos pensar em perfil psicológico. Afinal, psicologia sempre é muito fácil de resolver na redação, né? E conflito de geração. A gente está conversando agora sobre um conflito geracional. Quando se fala sobre conflito geracional, se pensa em família. Então, a principal consequência, provavelmente, o principal problema são as famílias naturalizarem esse tipo de comportamento, visto que eles viveram em outras gerações com mais atividade física, com mais possibilidade disso, sem a tecnologia intervir. Então, a naturalização do comportamento familiar. Pronto. Aqui mesmo a gente já pensou em tese e fechamento da nossa redação. Você pode até, gente, eu acho isso muito aconselhável, já pensar na solução, para ver se a sua tese tem solução. Essa tese aqui, ó, famílias e a naturalização desse comportamento, é uma tese bem difícil de solucionar. Então, eu já posso ir aqui, ó, antes da redação estar pronta, pensar se essa tese de fato vai me ajudar. Então, eu já posso pensar, o agente vai ser tal, a ação vai ser tal, o efeito vai ser tal, o meio modo vai ser tal. Claramente a gente sabe que é mais fácil de fazer, então não precisa colocar aqui. Mas coloque pelo menos os 4 elementos, tá bom? Veja se encaixa, já deixe isso pré-pronto. Até porque você depois, quando estiver cansado, passando aqui, fazendo a redação, você não vai precisar pensar em palestras. Pensar em uma solução bosta porque você está cansado. Você já vai ter as teses bem estabelecidas. Antes também de fazer isso tudo, já pense agora na área de conhecimento, tá? Você está planejando a sua redação. Meu planejamento é super desorganizado, né? Mas tudo bem. Então, vamos pensar em algumas áreas de conhecimento, gente. Ó, esse conflito geracional aqui, a gente pode pensar em 2 áreas de conhecimento. Uma muito boa e pode colocar uma meio bostinha só para dizer que a gente botou 2. Então, primeira área de conhecimento, a gente podia falar sobre a geração, né? Conflito de geração, como os baby boomers, como a geração Y é diferente e vive diferente da atual geração, que na verdade é alfa. A gente atualmente está na geração alfa. Então, você vai falar sobre o conflito de gerações, as diferenças das gerações, como a sociologia encara isso. Lembrando que as gerações sociológicas são um conceito sociológico. E depois, para colocar aí, falar sobre família, você vai colocar uma área de conhecimento bem básica, que é aquela das instituições sociais. Ah, Bianca, mas é a mesma área de conhecimento. Não, vamos pensar em outra? Vamos. Então, vamos pensar aí num filminho. Vamos pensar em Pixels. Pronto, vamos colocar Pixels, né? Pixels é aquele filme lá do Adam Sandler, com os jogos e tal. E a gente vê, né, que mesmo existindo... Ó, muito além do peso, a Júlia trouxe pra gente. Eu pensei em Pixels porque eu acho que é um filme que vocês conhecem mais.
E porque, mesmo existindo jogos naquela época, Pixels? Qual dos dois? Ah, agora eu tô chocada. Ah, vou botar pra vocês. Talvez vocês lembrem porque a capa é muito emblemática. Talvez não tenham assistido, mas a placa é bem emblemática. Esse aqui, ó. Do Adam Sandler que tem o Come Come. Nesse filme aqui a gente vê. Nesse filme aqui a gente vê que na verdade já existia essa questão de essa geração aqui, a Y, né? A geração Y, ela já convivia com tecnologia, mas a gente vê que isso não afetou tanto o seu estilo de vida quanto afetou a geração Alpha, por exemplo. Eles ainda jogavam, o filme fala sobre uma galera já com seus 40 anos que jogava na sua época e agora vive o jogo na vida real. Mas acho que o conflito mais interessante seria essa questão de a tecnologia já existia, os jogos já existiam, mas não influenciavam tanto no estilo de vida das pessoas. E aqui, se tu quiser explicar também, Júlia, esse teu filme eu não conhecia. Quer trazer pra gente um pouquinho da ideia? Não quiser também, meu filho. Isso. Boa. Ele é um filme da Netflix, sabe dizer? Porque a gente já fica uma indicação aqui pra gente assistir. Pronto, já vamos anotar aqui, muito além do peso. Eu tô preparando uma linha pra vocês de obesidade. Eu tô apostando nesse tema pra esse ano. E eu queria preparar uma aula com um nutricionista. Ia ser um crossover aí. Um nutricionista e uma publicitária. Eu queria conversar sobre como é a publicidade para os alimentos infantis. E queria preparar também. Opa, sai daí. Desculpa, meu gato. E queria conversar também sobre como a nutrição hoje encara essa nova geração vindo da Covid e tal. E eu vou tentar fazê-la com vocês, vai valer a pena. Mas eu acredito muito nesse tema, viu? Quem não produziu ainda produz. Bem, vamos seguir. E no Covid a gente também ia pensar nas áreas de conhecimento. Então, antes de fazer a redação, já pense. 5 áreas de conhecimento, tá? Duas para o D1, duas para o D2 e uma para a introdução. Ao final, é também válido você já pensar, tá? Nesse esqueminha aqui que a gente tava fazendo, antes de começar a redação, antes de fazer qualquer coisa, pensar nos sinônimos, tá? Então, se a gente tá vendo aqui obesidade, a gente pode pensar já nos sinônimos da palavra-chave do tema. Porque você provavelmente vai repetir obesidade 1000 vezes. Então, vamos pensar aí, obesidade, sobrepeso, IMC elevado, né? Que mais? Acúmulo de gordura subcutânea? Não sei. A gente pode pensar em várias questões aí para tentar não repetir a obesidade, que com certeza vai aparecer no nosso tema 1000 vezes. Infantil também a gente pode pensar em outras, infanto-juvenil, jovens, né? Alguma coisa assim. Já vão pensando em sinônimos porque provavelmente você vai esquecer. E essa questão de preparar as conjunções também é válido vocês já pensarem na hora de fazer a redação. Pelo menos os sinônimos de começar a redação, tá? De início, a priori, a posteriori, portanto. Já ter os seus conjunçõezinhas de começo de parágrafo, pelo menos. Dica 3. Ainda falando sobre como melhorar a produção de vocês, né? Vamos falar agora sobre a redação, a prova da redação em si. Primeira coisa, saibam ler a prova de maneira ativa, tá? Tenta não produzir direto, como a gente falou. Quando vocês produzem direto, eu sinto que vocês ficam tão robotizados, tão paralisados com a ansiedade, que vocês não estão nem lendo. Sabe? Por isso que eu falo, comece pelas questões fáceis, que elas têm um vocabulário fácil, ela vai começar com um texto fácil, ela vai ter uma rápida resposta e você vai ter um benefício muito rápido. Quando começa com as questões fáceis, ele vai lendo as questões, vai ficando mais calmo, vai vendo que tá acertando, vai pensando, opa, não é esse monstro todo. E se você começa direto pela redação, você já começa nervoso, não vale muito a pena. Outro ponto, buscar as áreas de conhecimento e novos pensamentos durante a leitura da prova, a gente já tinha conversado sobre isso. Não deixem a qualidade textual cair. Lembrar de D1 e D2 terem uma qualidade textual parecida. É difícil, a gente sabe que é difícil. Mas pelo menos deixe o melhor desenvolvimento para o final, tá? Normalmente o D1 é o melhor desenvolvimento, que a gente gastou a nossa melhor sanidade mental com o primeiro desenvolvimento. Então, só tenta de inverter, tá? Não, se você pensar, vamos lá, a introdução tá nesse nível. Vamos imaginar um gráfico, qualidade. Gráfico de qualidade. Qualidade por espaço. Então, aqui está a introdução, a qualidade está nível tal. E aí, no D1, você arrasa no D1. Nossa, esse D1 foi incrível.
Aí o D2 você está começando a ficar cansadinho, decai, tá? Então D1, D2. E aí a conclusão fica na mesma, o aluno percebe, o corretor percebe que você decai no seu nível de qualidade. Se você só invertesse a ordem do D1 e do D2, vamos imaginar aqui situação 2, o D2 ia dar uma melhorada, o D1 ia ser o ápice, D1 ia ser o ápice dessa, D2 ia ser o ápice dessa redação, e a conclusão, mesmo que fosse conclusão, a conclusão não costuma cair, ela só mantém o nível. Não é a conclusão, é só uma solução. Então, a gente espera que o seu texto melhore. Então, tente inverter para fazer o melhor desenvolvimento e ficar ao final. E não deixar a redação por último, eu já tinha falado, porque não vale a pena. Tá? Nem por último, nem pelo começo. Tempo de passar a limpo. Cuidado nesse tempo de passar a limpo, tá? Eu vejo aluno, já vi aluno que demora mais tempo passando a limpo a redação do que fazendo. E isso é comum, afinal a gente costuma querer diminuir a letrinha para caber naquele espaço. Então, primeira coisa, já é válido você avaliar hoje em dia seu tempo. Vocês fazem várias redações no ano, então vale a pena. Uma vezinha na vida, troca da letra de forma para a letra cursiva, ou o contrário, da letra cursiva para a letra de forma. Veja o que é que lhe beneficia mais. Em vez de deixar a letra torta, deixa a letra reta, vai alterando. A minha letra, por exemplo, gente, naturalmente é assim. Essa é a minha letra. Minha letra na redação ou é assim, ou é assim. Porque eu sei que isso aqui ocupa menos espaço. E eu percebi, durante as várias vezes que eu pratiquei redação, que essas duas letras aqui me fazem passar a redação a limpo em torno de 30 minutos. 30, 25 minutos, enquanto essa letra aqui me fazia passar a redação em 40 minutos, que eu ficava tentando enxugar ela, puxar ela, calcular espaço. Eu já percebi isso naturalmente. Então, olha o tempo que eu ganhei só de trocar a forma. Será que não vale a pena você tentar mudar a forma da sua letra? Até aquela galera que percebe que escreve mal e tal, vale a pena tentar mudar para uma letra de forma. Lembrar só na letra de forma que as letras maiúsculas precisam ser maiúsculas, tá bom? Também tem aquela letra semiforma, né, que é assim. Eu tentei fazer na redação, mas percebi que meu tempo de execução piora. Também é válido. Vai experimentando, tá? Você agora está no momento de errar, não no dia da prova. Outra, isso aqui é muito importante. Deixa eu chamar a atenção de vocês para isso. Gente, não dá para levar só um tipo de caneta para o Enem, tá? Quem faz isso tá errando, já tá errando de cara. As canetas, você tem que ter uma caneta. Pode falar, Vitória. Hum, não sei. Esse ponto eu fico na dúvida se é tão importante, porque eu fico com medo de falhar na hora também. Mas o que eu acho é que você tem que ter uma caneta para cada modelo. Tipo assim, você tem que ter uma caneta fina e que não borre, tá? Para a redação. Tem que ser aquelas canetas que a maioria não gosta. É aquela caneta fina, porque a caneta fina ocupa menos espaço. E que não borre, porque senão você não mancha a sua redação inteira quando passa o punho, tá? É, mas mesmo. Pior que não tem pra onde correr, não. E aí a gente tenta talvez comprar no dia, testa um pouquinho, mas não tanto. Eu vou mostrar depois, eu tenho até um vídeo no Instagram que eu usava de estudo que mostra isso. Eu mando pra vocês lá no grupo da gente. Levem uma caneta grossa. Sabe aquelas canetas 1 milímetro? Aquelas canetas 1 milímetro da Bic. Essa caneta aqui é caneta de preencher gabarito. Aí você vai, leva uma caneta bem fininha para preencher o gabarito e passa 3 anos preenchendo o gabarito. Aquelas bem grossas, você pega ela para preencher gabarito, porque o gabarito não é uma bolinha. Você pega ela, aquela bem grossa, já é para preencher gabarito. E uma terceira caneta, se você aceita a dica, é aquela caneta em gel. Bianca, por que caneta em gel? Caneta em gel é interessante porque a em gel você vai utilizar como se fosse um marca-texto, tá? Vamos lá, você está lendo uma questão de humanas, você quer marcar um ponto específico. Ela já se destaca com uma cor diferente. Aí você consegue destacar a questão com um ponto e escrever suas ideias, suas anotações, marcar o gabarito com outra, sabe? É uma dica válida para vocês. Tentem usar uma caneta para cada padrão. Eu normalmente levava pelo menos essas três e 2 unidades de cada, né? Então, no caso, eram 6. E aí saibam adequar direitinho. Não dá para usar uma caneta grossa ou então que
tenha muito tempo de uso, como a Regina falou pra gente, e você ficar borrando ela, borrando só a redação inteira, tá bom? Outro ponto, teste prévio de canetas, tá? Teste as canetas massa, mas quanto menos escuro, menos borrado, então tem que ser uma caneta um pouco mais nova. E, por último, pra gente conversar, essa aqui é uma dica que eu dou pra vocês, é particular minha. Gente, vocês não levam a folha de inscrição, porque tem a possibilidade de levar. Você imprime, é a única folha que você pode levar fora de tudo lá. Você imprime aquela folha lá que dizendo o local que você vai, o dia que você vai. E atrás, você aceita uma dica, imprime bem. Agora a gente tem que ser com a coisa mais fina, mais besta que você encontrar. Você faz umas linhazinhas nela, tá? E ali pode servir como uma folha de rascunho de redação. Vejo muito aluno reclamando, e também já foi um aluno que reclama, que você pega lá, a folha de rascunho do Enem é minúscula. A folha de rascunho do Enem é menor do que a própria folha de redação do Enem, que já é pequena, tá? A folha de redação, ela não é uma folha inteira, né? Ela é um espacinho, porque embaixo você tem que preencher uma papelada, em cima você tem que escrever uma besteira, e fica um espaço muito pequeno. Então aí eu vejo o aluno rabiscando a folha de trás inteira e se perdendo todinho, não sabe nem o rascunho que está fazendo a redação, se perde ali identificando o que estava escrito. Então, na minha malicinha, eu chegava e a folha normal e a folha de trás da folha de inscrição, eu pegava fazia um Excel, só que com as linhas, em vez de pretas, elas amarelas, elas bem clarinhas. E aí usava ele como se fosse a minha folha de rascunho. Já teve um ano que eu fui ousado o suficiente para imprimir e saiu o nome rascunho assim em cima da inscrição. Fiquei até com medo, mas deu em nada. Então, fica aí a dica, quem aceitar. Outro ponto. Diminuam a produção em plataformas digitais, celular, essas coisas, tá? Vocês precisam conhecer direitinho o limite das 30 linhas. Não sei se vocês conhecem, mas a minha folha de redação, ela é bem pequena. A minha Bianca. É uma folha de redação bem pequena, porque eu deixei ela do tamanho da redação do Enem mesmo. Porque eu já quero que vocês vão treinando sob situação de estresse. A redação do MDM tem várias folhas, né? Eu acho que é de junho ou não tenho certeza. Mas eu tenho folha de redação do MDM, gente, que, meu Deus, ela é gigante. Ela é do tamanho de uma folha de rascunho, uma folha A4. Aproveita 100% da margem e aí os estudantes têm uma ideia errada, né, errônea, de como é a folha de redação na prática. Então é válido você conhecer direitinho o limite das 30 linhas, sempre reduzir a introdução a uma boa pedida e utilizar folhas de redação que utilizem margens menores. Eu sei que é incômodo, eu sei que é chato, mas a gente tem que simular a situação real, tá bom? Dica 4. Leia os textos motivadores, tá? Mas leia os textos motivadores de maneira ativa. Sempre leia o texto motivador e tente, ao final da leitura, vamos lá, tá aqui o texto motivador. Li o texto motivador. Vamos para aquela redação que a gente tava, aquela prova que a gente tava vendo, é NPPL. A redação normalmente tá aqui no meio, né? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Gente. Aqui. Aqui está o nosso tema. Qual foi o tema desse ano? Combate ao uso indiscriminado de tecnologias digitais na informação por crianças. Esse aqui foi qual ano? 2019, isso mesmo. Então, esse aqui foi o tema do NPPL. Gente, é importante até vocês conhecerem o tema do NPPL, porque temas do NPPL não caem de novo, tá? Então, bora lá. Nesse ano aqui, a gente teve, ó, esse texto motivador. Lê o texto motivador, pega aquela caneta lá em gel que eu te falei, aquela que é mais escurinha. E anota aqui, ó, eu acho que esse texto motivador aqui fala sobre como a luz afeta o sono, a relação tecnologia e sono para as crianças. Porque depois você não vai precisar. Eu já vi e já fiz muitas vezes. Poxa, me perdi, fiquei nervosa, não sei o quê. Acabei lendo os textos motivadores logo no começo da prova. Vou voltar para ler o texto de novo. Você está perdendo tempo, tá? Talvez seria mais válido agora você refazer a leitura do texto motivador. Fazer a definição para você não ter que refazer a leitura e perder tempo. Então, de novo, vamos lá. Li aqui definição do texto 2, definição do texto 3. Pronto. Sabe? Se possível, essa que dica eu acho massa, se quiserem, pegue esse texto aqui, reescreve lá na frente da página, ou lá atrás, naquela última folha lá que tem o espaço para a folha de rascunho. Ó, esse espaço é minúsculo, odeio. Você anota aqui, combate ao não sei o que, pra você não se perder, porque a gente, na verdade, não se perde, a gente acha que está se perdendo. E aí é válido essas dicas.
Pronto, como eu falei, né? Defina os textos motivadores e a função de cada um. Também é válido você pensar, isso aqui é válido ou não é válido, é útil ou inútil. Mas isso aí a gente já conversou, né? E dica 5, essa dica aqui é importante, essa aqui eu quero que vocês prestem atenção. Essa aqui não fala sobre tempo, ela fala sobre qualidade, tá? A conclusão. Gente, a conclusão, para nós corretores, pode não parecer, tá? Mas quando vocês forem corretores um dia, quando a gente tiver, se a gente tiver a nossa aulinha que eu quero ter com vocês, ensinando como se corrige a redação, vocês vão descobrir que a redação, na redação, a conclusão é a parte mais importante para nós. É a parte que a gente mais lê com afinco, porque é a parte que nós somos mais cobrados a conhecer, tá? Então, como eu já falei, qual é a grande problemática da conclusão? Nós, corretores, amamos a conclusão. É a parte que a gente mais tem que focar. Por quê? A competência 5, vocês já sabem que ela é avaliada em 5 elementos. Então, para conseguir dar a nota, é diferente de outras competências, tá? Que você, às vezes, sem ler, você já consegue dar a nota. Por exemplo, C4. C4, como é que a gente dá a nota? A gente circula os Qs durante a leitura rápida do texto, não é uma leitura afinca. E se você quiser, só olhando no começo de cada período e parágrafo, você já sabe se a redação tem conectivo suficiente ou não. Então, às vezes, não precisa nem leitura. A C2, por exemplo. Não, a C2, Bianca, tem que saber a área de conhecimento. Mas essas áreas de conhecimento, estou ensinando uma listinha de corretor, viu? Coisa de gente velha. As áreas de conhecimento de vocês quase sempre começam com letra maiúscula, tipo Adorno, Horkheimer. E se você perceber, se destaca muito no texto. Deixa eu mostrar para vocês. Então, redação, nota 1000. Se vocês perceberem, às vezes não precisa de uma leitura para você dar uma nota para uma redação. Eu sei que isso é chato, tá, de estar falando. Porque a gente fica chocado que o corretor não lê a nossa redação. Mas eu já vi muito corretor fazer isso, sabe? Porque tá com pressa, porque vai tomar cachaça no dia. Então, por exemplo, vamos imaginar essa situação aqui, rapidamente. Ó, eu não preciso nem ler, ó. Área de conhecimento, achei. Cadê? Área de conhecimento, achei. Cadê? Área de conhecimento, achei. Pronto. Tem área de conhecimento no D1 ou no D2. A translineação está correta, eu já posso dar para esse aluno. Opa, desculpa. Esse aluno já tem a nota máxima na competência 2. Conectivo. Posso olhar só o começo de período e parágrafo. Tem, mais ou menos. Tem. E os conectivos de começo de período, começo de frase, eles também se destacam, ó. Sem ler o texto, a gente já pode achar, ó. Achei, 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 achei. Cadê? Achei. Então, muitas vezes o corretor nem precisa ler. Não é que ele não lê, é que ele não lê com atenção. Ele lê do mesmo jeito que vocês leem quando estão cansados. Lê e se perde, tá? Então, diferente disso, a conclusão só pode ser corrigida se ela for lida. Eu tenho que ler e entender quem é a ação, quem é agente, quem é elemento, quem é meio modo e quem é detalhamento. E como é o final da redação, quase sempre os corretores leem com muito afinco, que está acabando já a redação. Se a gente dormiu no desenvolvimento, a gente acorda na conclusão. Tá? Então, a competência 5, de fato, é uma competência que exige a leitura do corretor, como eu acabei de mostrar para vocês. Em contrapartida, veja que merda, é a parte que o aluno mais está cansado, mais está exausto, porque o aluno fez a redação inteira, ele deixou a conclusão para o final, fica cansado. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Primeira coisa, façam a solução no começo da redação, que nem a gente tinha visto na primeira dica aqui da estrutura, tá? Isso vai fazer com que você não elabore sua solução estando cansado mentalmente. Segunda dica, seja sempre criativo. Eu sempre, quando faço uma solução, eu tento ser o mais criativa possível e me pergunto, eu votaria em alguém que propôs aquilo ali? Você votaria em alguém que propôs palestra? Não. Então, pense, essa solução que você está dando, alguém votaria em você com essa solução? Então, se dê criatividade para que o corretor possa apreciar sua conclusão. Outro detalhe, a conclusão é a última parte do texto a ser lida antes de dar nota. Depois da conclusão, leu a conclusão aqui, ele já vai dar notas. Enfim, o corretor, muitas vezes, ele é influenciado pela qualidade da sua conclusão a lhe dar uma nota maior. Ou a péssima qualidade da sua conclusão e te dar uma nota menor. Então, melhor impressionar ele positivamente, sejam criativos. Por último, e a gente vai acabar porque nosso tempo já está acabando, lembre das partículas. Por meio de para meio modo, entre vírgulas para os detalhamentos, afim de para a finalidade, cabe a para o agente. Porque quando você coloca partículas, você induz o corretor
a achar os elementos. E isso é muito positivo. Você vai enrolar com o seu corretor, isso é bom. Então, gente, eu espero que essa aula tenha sido boa. Eu preparei ela com muito carinho. Oi, Kyla, pode falar. Agora o tempo tá acabando, né? Ah, o agente. O agente é o mais fácil. Vamos olhar aqui nessa redação rapidinha, ou o padrão. O padrão da gente, ó, é fazer detalhamento de agente. Deixa eu ver se nessa aqui se fez. Arararã. Não, esse aqui fez detalhamento do meio modo. Ah, não, fez de agente, ó. Então, por meio de recursos utilizados ao tribunal, o tribunal é o nosso agente, detalhamento. Órgão que aprova feitos públicos. Vamos pegar outra redação, descartar. Rapidinha, correndo. Cabe ao Ministério, blá, 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 cadê? Acho que essa aqui é antiga, não tinha detalhamento ainda. Detalhamento começou faz pouco tempo. Deixa eu ver essa daqui. Ah, essa aqui também é antiga. Droga. Essa aqui é quando? Tem que botar 2020, não botei. Mas basicamente de agente. E se possível, coloque o detalhamento entre travessões. Você mostra que você tem um maior conhecimento dos. Aqui, ó, de novo. Faz-se imprescindível que a mídia. Aqui, ó, mídia, nosso agente. E aqui o detalhamento, ó, instrumento de ampla abrangência, sempre entre travessões, porque chama a atenção do corretor, fica muito nítido, ele nem precisa se preocupar. Ou entre vírgulas ou entre travessões. Travessões é o ideal para um detalhamento, tá? E os outros elementos, quando você faz detalhamento de ação, parece que é a ação maior. Quando você faz detalhamento de meio modo, parece que é meio modo maior. Mas no agente não, eu acho que fica bem claro. Se aceita a minha dica, vale a pena. E é o que eu ando vendo nas redações J1000. Dos anos que tem sido feito. Gente, vou finalizar por aqui. Tá acabando o nosso tempo. Instagram, Zaps. E obrigada pela presença de todos. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.